3 dias depois do enterro, a carta chegou com um cheiro seco de papel guardado por muito tempo. Chegou num envelope gasto, o selo de uma serventia que já raramente visitava a estrada de terra até a fazenda. Chegou com o carimbo de um cartório de Mato Grosso e com uma notícia que fez o vento bater mais forte nas janelas da casa velha. A viúva que, anos atrás, havia herdado uma mina desativada pertencera a Quirino, e agora, por herança, deixava aquilo para os filhos. Leandro segurou o envelope com dedos trêmulos. O cheiro de querosene subia da chaleira esquecida sobre o fogão, e a prancha da cozinha rangia sobre o peso da manhã. Atrás dele, Leonardo mexia em caixas que ainda não entendera se iria guardar ou vender. A casa tinha o silêncio de quem guarda memórias, fotos amareladas, ferramentas enferrujadas, o retrato de Quirino em preto e branco pousado sobre a estante como um olhar que demorava a se acostumar com a ausência. Leandro era o mais velho. A idade o tivera feito pragmático e endurecido, as dívidas roendo-lhe as costas como formiga em cana. O fogo de um negócio que dera errado anos antes ainda queimava nas contas por pagar, no nome no banco e nas promessas que ele fizera para manter a família. Vender parecia a solução óbvia. Dinheiro rápido, fim das cobranças, menos noites sem sono. Leonardo, por outro lado, trazia no rosto a curiosidade e a resistência. Havia algo em Quirino que sempre ignorava os atalhos. O tio guardara um jeito de ver valor onde ninguém mais via, e Leonardo suspeitava que ali, naquela terra, havia mais do que restos de um passado. A carta era a confirmação formal. Documentos mostrando a transferência. A viúva Marta recebera a propriedade anos atrás. Sua morte recente, 3 dias antes, deixou a posse aos 2 irmãos na condição de herdeiros diretos. A descrição da propriedade chamava-a de mina desativada. A fotografia anexada mostrava uma boca de pedra fechada por correntes e uma placa velha com letras apagadas. Desativada, repetiram os irmãos entre si, como quem tenta se convencer. Desativada não vale nada, disse Leandro franzindo a testa. Nem dá para arrancar nenhuma telha velha daqui. Vende e acabou. Você falou a mesma coisa do sítio do avô e foi embora para a cidade por 1 ano, retrucou Leonardo. Ele pegou a fotografia com cuidado e pousou o polegar sobre as correntes. Brilhavam estranhamente limpas, sem ferrugem, como se alguém as tivesse passado por óleo há pouco. O asfalto terminava quilômetros atrás, e a estrada de terra era uma linha de pó que se perdia no horizonte. Chegar ali significava ouvir o vento e os grilos, sentir a terra nos sapatos e dividir o dia entre trabalho manual e esperra. A mina, se era desativada, estava no coração desse mundo. Entrada de pedra, um portão de ferro e uma escarpa que lembrava a cara fechada de quem guardava segredos. Na mesma tarde, enquanto o sol afinava sombras entre as árvores de pequizeiro, o telefone tocou, um número desconhecido. Leandro atendeu com o costume de quem devia sorrir até o próximo pedido de dinheiro. 20 mil reais e eu levo isso embora hoje, disse a voz do outro lado, fria, direta. Não quero enrosco com família, é oferta limítrofe. Você aceita? O riso de Leandro morreu na garganta. 20 mil reais não pagava as dívidas, mas podia ser o começo. Leonardo ouviu e sentiu no estômago uma pontada de alerta. Os 20 mil eram uma cifra que tirava brilho à suspeita. Como alguém que tinha interesse em algo que não valia nada, chegaria oferecendo 20 mil reais por um terreno estranho? Diz que quer ver documentos, Leandro respondeu, tentando alongar a negociação. Tem laudo? Tem algo? Não precisa. Temos homens prontos daqui a 2 horas. Ou fecham agora por 20 mil, ou a oferta dobra e ninguém mais pergunta onde foi parar. A voz desligou sem despedida. O silêncio que ficou foi mais denso que o próprio mato. Leonardo buscou no olhar de Leandro qualquer aviso de plano. Leandro tinha fome de solução. A oferta parecia lume, mas havia cheiro de armadilha. Pegadas recentes na entrada da mina, correntes limpas por dentro, um telefonema anônimo. Tudo isso se somava como peças arrumadas sobre a mesa, formando uma imagem que os dois ainda não queriam admitir. Não estavam sozinhos no interesse pela propriedade. Decidiram conversar com quem vivia por ali havia mais tempo do que qualquer registro. Graça, a vizinha que conhecera Quirino desde antes de os 2 irmãos nascerem. Graça era pequena, corpo curvado de quem passara a vida carregando sacos de ração e lenha, mas os olhos tinham a firmeza de quem não cedia. Ela vinha como quem traz mantimentos e cuidados.
Vinha e olhava a terra como se lesse nela as linhas de um rosto conhecido. Quando Graça viu a carta, as mãos se fecharam em volta dela como quem pega um filhote. Quirino falou uma vez comigo, disse que era melhor deixar nada escrito em voz alta, contou baixinho, como se remexer no passado pudesse acordar alguém. Mas ele deixou coisas no caderno. Não era homem de perder tempo com papéis à toa. O caderno de Quirino era um objeto que respirava. Leonardo lembrava de tê-lo visto uma vez, quando menino, e de como o tio rabiscava com uma caneta que parecia sempre ter tinta. Graça explicou que Quirino anotava tudo em folhas pequenas, onde achava uma veta, como costurava uma estrada por dentro do mato, anotações sobre o que chamava de mineral estratégico, palavras que soavam como um segredo murmurante. Em uma das páginas, escrevera algo que Graça dissera ter lido, Tantalita, sem explicar o que isso significava, apenas repetindo o som e a suspeita de que aquilo não era mera pedra. A noite que se seguiu foi de planificação tensa. Leandro pesava números e prazos, Leonardo armava hipóteses e procurava no fundo das gavetas informações sobre registros antigos, laudos esquecidos e principalmente o que Quirino guardava em seu caderno. Eles combinavam cautela com a necessidade de agir rápido. A presença de homens dispostos a pagar adiantado, com a pressa do dinheiro no bolso, dava a Leandro a sensação de chance que não se pode desperdiçar. Dava a Leonardo a certeza de que havia algo maior ali do que as contas no balcão. Na manhã seguinte foram à mina. O céu estava claro, o vento trazia o cheiro seco do cerrado e a poeira fazia desenhos quando passavam. A boca de pedra ficava exatamente onde a fotografia mostrava, um buraco grande, emoldurado por pedras que pareciam ter imenso peso, um portão metálico com correntes que, ainda assim, não tinham ferrugem. Dentro, o escuro engolia a luz. Um cão da vizinhança farejou e rosnou baixinho, nervoso por pressentir algo que não se via. Entraram. A luz das lanternas cortava a escuridão como lâminas, a poeira dançava no ar e o cheiro metálico era constante, como se alguém tivesse passado a mão nas paredes naquele mesmo dia. Pegadas frescas marcavam o chão de barro compactado, algumas delas com a marca de botas de borracha, outras com pequenas faixas de terra úmida indicando que alguém havia arrastado algo. Marcas de corda, arranhões, pontos onde alguém tivera batido com força numa parede, sinais de que a mina fora visitada há pouco. Alguém esteve aqui, disse Leonardo, a voz curta. Ele tocou uma marca na parede que parecia um número riscados com ferro, e não foi só para olhar. Leandro pinçou a lanterna com força, iluminando uma curva mais adiante, onde a galeria se abria em dois rumos. Havia tambores vazios empilhados, uma caixa com remanescentes de pólvora que, por sorte, parecia velha demais para ser inflamável. O coração dos dois acelerou. A sensação era de que estavam entrando numa sala que alguém acabara de abandonar. E mais, alguém que sabia o que buscava. Foi então que um carro parou no caminho de terra lá fora, pneus rangendo, sem pressa, como se o motorista tivesse tempo de sobra para observar. A sombra de mais de um homem ocupou a soleira e vozes graves sussurraram pela mata. O tempo parecia comprimir-se entre as paredes da mina. Cássio não apareceu de cara. Ele era o nome que veio na conversa seguinte como quem traz uma notícia amarga já conhecida. Líder de um grupo que misturava contrabando com intimidação, um rosto que, de tanto ser ouvido em ameaças, aparecia em conversas como sinônimo de perigo. Alguns diziam que tinha contatos na cidade, outros que sabia pagar bem para quem fechasse o olho. O fato é que o carro trouxe homens e homens traziam vontade. Os intrusos se aproximaram da entrada com passos calculados. Alguém bateu com a coronha de um revólver numa pedra para chamar a atenção. Uma voz grave, contrária ao vento do campo, se fez ouvir. "Vocês têm hora para decidir", disse um deles, sem subir até a porta da casa. R$50 mil e a gente fecha negócio. É uma oferta honesta. Leandro sentiu a pressão das linhas no rosto. A proposta fora maior do que a anterior, mas com ela vinha a sombra do ultimato, o som de bombas na garganta de quem é desafiado. Vender parecia inevitável quando a oferta começava a parecer solução, mas dentro do peito de Leonardo algo se fechou. Havia um fio de fidelidade ao passado de Quirino que não se vendia por pressa e por medo. Graça apareceu de súbito, como se conhecesse cada trilha da roça.
Ela ficou entre os homens e a casa, pequena e valente, e olhou para Leandro com um misto de repreensão e súplica. Ele não ia querer isso, falou suavemente. Quirino deixou coisas, não era homem de vender por medo ou por bolsa cheia de sangue. O homem que conversava pela porta riu e fez um gesto como quem abre uma caixa. Isso é negócio, é dinheiro. Ou aceita agora ou amanhã ninguém responde por vocês. O soluço quase engoliu Leandro. A vida inteira que ele tentava montar, as contas que esperavam cheques, as ligações do banco que vinham todas as manhãs, tudo pedia que ele aceitasse. Leonardo segurou o braço do irmão como se o gesto fosse uma ancoragem. Espera, disse ele baixo, não somos bobos. A tensão cresceu. Um dos homens começou a subir a trilha com passos lentos. A mão de Leandro tremia. O medo e a oportunidade puxavam para lados opostos. Foi aí que alguém do grupo, não Cássio, mas um dos braços à sombra, levantou a voz para um ultimato explícito e frio. 10 minutos, senão a gente resolve do jeito que convém. A pressão do tempo, a oferta de 50 mil e a presença de homens armados produziram uma sensação de vazamento em ambos. Havia algo que escapava ao controle. O receio de que aceitar fosse aceitar chantagem. A sensação de que recusar podia despertar violência. O sabor amargo de não ter para quem recorrer. Foi nesse momento que um dos homens, impaciente, começou a arremessar pedras na porta, como quem pressionava por resposta. Se essa história está prendendo sua atenção, fica até o fim para ver como eles vão sair dessa, disse Leonardo, a voz sem graça de humor no meio do aperto. Não, espera, fica conosco até o fim, corrigiu, quase sem ironia, como se pedisse companhia para enfrentar uma sombra. A oferta, a ameaça, o relógio, tudo isso formou o gravame que exigia uma decisão imediata. Leandro respirou fundo. O coração martelava no peito, mas havia um pensamento que ele não podia abandonar. E se Quirino tivesse deixado algo que valesse muito mais do que 50 mil? E se aquilo, além do dinheiro, fosse um legado com força para reerguer a família em vez de derrubá-la mais uma vez? Não aceitaram, pelo menos não ali. Vender com medo seria abrir mão de qualquer justiça, e a presença de homens armados significava preço alto demais. Disseram que precisavam conversar, que responderiam até o fim do dia. O homem do carro fez um gesto de desprezo, voltou ao veículo e desapareceu num ruído de gasolina que se perdia na poeira. Ao se fechar a porta, um suspiro coletivo percorreu a casa. A noite encheu o espaço como um cobertor pesado. Leandro ergueu a cabeça e olhou para a estante onde ficara a foto de Quirino. Era como se fizesse uma pergunta muda ao tio que não podia responder mais. Leonardo puxou o caderno da gaveta. Graça tivera a ideia de buscar as anotações do homem que sempre guardara segredos e folheou com a reverência de quem mexe em velhos mapas. Havia anotações menores, esquemas, rabiscos com datas que pareciam mapas de memória. Havia a palavra tantalita escarranchada numa página como quem assinalava algo crucial. Ao lado, uma referência seca. Cliente estrangeiro. Cláusula de proteção ambiental, assinar com advogado de confiança. Havia um nome rabiscado, quase ilegível, e um número de telefone anotado com tinta desbotada. O caderno parecia uma caixa de pista. Leonardo sentiu as mãos frias. Eles não podiam enfrentar aqueles homens de peito aberto, nem tinham meios de reagir com violência, e além disso, as regras do lugar saltavam aos olhos. Esse não era terreno de justiça própria. Era preciso buscar ajuda com quem entendia de papel e de lei. Adriel Campos, advogado na capital, era o nome que repousava em uma das páginas, acompanhado de notas sobre contratos e proteções. Quirino, como se tivesse previsto a cobiça, parecera ter amarrado sua descoberta com anotações que legalmente o protegiam. Quando a noite caiu por inteiro, a tensão não dera trégua. Havia passos esporádicos lá fora, como se o Parro e sua sombra ficassem rondando, insatisfeitos. Leandro e Leonardo passaram a noite em claro, ouvindo cada estalo do madeirame, cada roçar de animal, como se aquilo anunciasse invasão próxima. Havia necessidade de correr para a cidade e, ao mesmo tempo, o medo de que agir precipitadamente pudesse gerar um risco maior. Se fossem embora e deixassem a mina aberta, os homens poderiam voltar e levar o que quisessem ou destruir provas. Na manhã seguinte, decidiram partir para Cuiabá.
Antes, arrumariam o essencial, o caderno de Quirino, alguns documentos, a procuração da viúva e uma amostra de pedra que Leonardo pegou escondida numa bolsa de pano. Era pequena, parecia nada mais que um pingo cintilante no meio de pó escuro, mas quando a luz bateu nela, havia um brilho azulado que parecia debaixo de cascalho. Leonardo guardou a amostra como se fosse um segredo vivo. Leandro trancou o portão com cuidado extra, anotando para si mesmo que a saída tinha o mesmo sabor de quem fecha a porta de casa e não sabe quando volta. Ao entrarem no carro, o ar quente do dia lhes bateu na cara. O motor roncou e a estrada pareceu se estender como um tapete para longe das ameaças. Ainda assim, no banco traseiro, Leandro olhava para a trilha como se esperasse ver o carro voltando. Na cidade, a fumaça dos ônibus e o ruído de concreto eram outra realidade. Adriel Campos os recebeu num escritório com cheiro de papel e café. Tinha os olhos atentos de quem lidava com processos e heranças como se fossem caminhos que buscam ordem. Ao ver a fotografia da porta da mina e o caderno, suas sobrancelhas se encontraram numa expressão que misturava surpresa com cálculo. Quirino não deixou isso ao acaso, disse ele, pegando o caderno com cuidado. Havia notas que, se bem usadas, seguram a posse. Contratos com empresa estrangeira, cláusulas de proteção ambiental, anotações obrigatórias para licenciamento. É trabalho, mas é caminho. A ideia de obter proteção via justiça e via órgãos competentes ganhou forma no escritório. Adriel falou de ordens de inspeção, de como envolver o Departamento de Recursos Minerais e de fiscais capazes de identificar, com laudos e inventários, se havia algo além do que os olhos populosos viam. Explicou que, se as anotações de Quirino fossem legítimas, se houvesse contratos com uma empresa canadense interessados de boa-fé e cláusulas de proteção, então havia possibilidade concreta de fechar negociação em termos legais e de exigir indenização por invasão, além de proteger a área com medidas judiciais. Não é garantia de dinheiro fácil, alertou Adriel com seriedade, mas pode ser um caminho sólido. A pressa do senhor que apareceu oferecendo 20 mil e depois 50 mil indica que há interesse privado, possivelmente ilegal. Precisamos de provas, de inspeção e de ordem judicial para evitar que uma invasão se transforme em perda definitiva. Leandro ouviu aquilo com o alívio comedido de quem recebe uma promessa plausível. Não era imediata, não era a solução instantânea que ele desejara, mas era segurança, a alternativa ao risco físico. Enquanto discutiam o plano, Leonardo olhava o caderno com atenção. Em uma página havia uma referência clara. Canadenses, análise e proposta. 6 mais 6. As palavras pularam como se estivessem dizendo algo que quase importava. Se houver venda, pagamento em 2 parcelas. Leonardo não sabia se aquilo era promessa vazia, se um contrato formal existia de fato, mas o número pulou como uma fagulha de esperança. 6 milhões, 6 milhões, 12 milhões. A mente de Leonardo se encheu de imagens, não de luxo, mas de possibilidades. Quitar dívidas, recuperar a casa, investir em algo que não dilapidasse a terra. Ele sentiu, pela primeira vez desde que encontraram o envelope, uma possibilidade de fechar o círculo sem vender seu passado por 50 mil e pagar depois com perda de tudo. Adriel recebeu a amostra de pedra e sorriu com cautela profissional. Vamos requisitar uma inspeção com o Departamento de Recursos Minerais, disse ele. Eles têm autoridade para bloquear qualquer ação dos que querem tirar vantagem. Preciso montar um pedido detalhado com as anotações de Quirino, as fotos e um pedido de tutela para que ninguém mexa na mina até a apuração. Leandro e Leonardo ouviram cada um com seu tipo de ansiedade. Havia um novo plano que exigia paciência e tutela legal. Havia também o risco latente de que as pessoas que os procuraram não aceitassem esperar. E esses homens? Perguntou Leonardo. Eles podem voltar. Podem, admitiu Adriel. Por isso vamos solicitar também um reforço policial, medidas cautelares. Não podem simplesmente invadir. Se tentarem, haverá consequências. Mas preciso de tempo e de provas. O tempo era precioso. Voltaram à fazenda na noite seguinte, o carro carregado de papéis e com o ouvido atento a qualquer ruído. A casa estava aparentemente intocada, mas a entrada da mina mostrava sinais de recente violência. Um maço de corda cortado, marcas de explosivo improvisado numa das pedras. Alguém tentara abrir com pressa.
As correntes limpas por dentro ainda respiravam o rumor de mãos que as haviam tocado. Uma trilha de poeira que subia da entrada chegou até a casa. Leonardo pegou uma lanterna e entrou. Havia um cheiro de pólvora e terra que queimava o olfato. As primeiras câmaras da mina estavam intactas, mas marcas de impacto marcavam a entrada. A sensação era de que haviam tentado arrombar, como se esperassem encontrar algo à mão. O que não haviam encontrado era a câmara que Quirino, meticuloso, havia selado e escondido de olhares apressados. Uma construção que só ele conheceria em detalhes e para a qual deixara pistas no caderno. Enquanto examinavam, um barulho de moto rompeu a noite. Luzes passando rápido por entre o mato. O coração dos irmãos apertou. O risco era real. A sensação de perseguição era tão física quanto a poeira que lhes entrava pela boca. Era evidente que alguém não desistia fácil. Cássio, ou os contatos dele, sabiam que havia algo para ganhar, e violência parecia ser uma ferramenta que, nas mãos erradas, funcionava muito bem. Eles, no entanto, não haviam dormido com armas. Não deviam. A decisão fora outra: buscar proteção pela lei, pelo Estado, por Adriel. Saíram em silêncio para a cidade com o caderno e as provas que podiam carregar. O resto precisaria esperar o trabalho do advogado e a chegada dos fiscais que Adriel prometera requisitar. A luz do amanhecer entrou pela janela com um som de passarinho. Leonardo olhou uma última vez para a casa, depois para o buraco de onde o tio Quirino parecera ter arrancado um segredo. Dentro daquele buraco, alguém poderia ter arrancado mundos ou deixado apenas migalhas. Eles estavam no meio de um jogo que misturava memória, dinheiro e poder. E a cada passo, o passado do tio parecia erguer um desafio. O que é que verdadeiramente vale a pena proteger? Eles seguiam adiante, com a sensação de carregarem algo que não era apenas um pedaço de terra, mas a confiança num contrato escrito à tinta em um caderno. Adriel havia prometido planejamento. Era a hora de executar. Mas a sombra de Cássio, como se não quisesse desaparecer, ficou aí, longa no mapa, aguardando a sequência. O carro seguiu na estrada, e a cidade recebeu 2 irmãos com malas pequenas, papéis sob o braço e uma amostra de pedra que brilhava com luz de esperança. Ainda havia muito a provar, e mais perigoso, havia muito a perder. O pedido de Adriel saiu com a pressa contida de quem entende que tempo é risco. Ele redigiu a petição com as anotações de Quirino ao lado, juntou a procuração assinada pelos irmãos e tocou horas no telefone até conseguir que um juiz plantonista assinasse a ordem de inspeção cautelar e a tutela de urgência. Ninguém poderia mexer na mina, e fiscais do Departamento de Recursos Minerais deveriam ser autorizados a entrar imediatamente, acompanhados de força policial para garantir a integridade do procedimento. A volta para a fazenda foi uma carreta de decisões. Adriel explicou no caminho de volta que a cadeia de posse precisava estar imaculada. Fotografias datadas, embalagens de amostras lacradas, inventário assinado por testemunhas e polícia, tudo com a rigidez de um protocolo que transformaria qualquer tentativa de fraude em prova contra o invasor. Não era teatro, era a administração do risco. Leandro ouvia como quem escuta o ar se movimentar, sentindo no peito o custo e o alívio de esperar o processo em vez de buscar um alívio imediato. Leonardo ajeitava o caderno do tio dentro de uma pasta, como se aquelas páginas fossem mapas de estrada. Na estrada de volta, o vento levantava tufos de pó. Quando o carro entrou na última curva antes da porteira, a cena que os aguardava foi um soco de realidade. A boca da mina estava meia desmoronada, pedras deslocadas, marcas claras de tentativa de entrada forçada, mas, de maneira estranha, nada havia sido levado, pelo menos nada aparente. Havia cacos de metal retorcido no chão e manchas escuras que cheiravam a pólvora. A poeira do local ainda estava assente, como quem visitou com pressa. A polícia montou um perímetro, 2 viaturas e um caminhão do Departamento de Recursos estavam estacionados, homens com coletes e pranchetas andando em silêncio profissional. Os fiscais chegaram com instrumentos simples, lanternas potentes, caixas para amostras, luvas e um ar de quem não se deixa enganar pelo espetáculo. O coordenador dos fiscais, um homem alto de fala comedida, pediu para ver as anotações de Quirino. Folheou-as com respeito e um arquejo técnico. Encontrar ali referências que já vira antes em arquivos de processos.
Nota sobre cláusulas de proteção ambiental, contatos estrangeiros, a tal anotação tantalita, que isso sozinha poderia ser apenas uma palavra de um excêntrico, mas em conjunto com as coordenadas e as amostras era sinal de algo palpável. O procedimento foi lento e preciso. As câmeras registraram cada passo. Os fiscais marcaram pontos, mediram, catalogaram as pegadas recentes e compararam com fotos antigas. Leonardo ficou a centímetros do grupo, mordendo o lábio, sentindo o eco do lugar como se cada parede falasse. Leandro, por sua vez, conversava baixo com Adriel, anotando despesas e possibilidades, contando mentalmente o que poderia resolver com 6 milhões e o que ficaria para reestruturar a vida com 12. Logo veio a primeira surpresa técnica. Uma equipe percebeu que na parte mais baixa da galeria havia uma entrada menor, uma porta de pedra camuflada por um amontoado de cascalho. Um segredo que parecia saído de um caderno de caça ao tesouro. Alguém, anos antes, havia reconstruído a frente principal e deixado aquela passagem escondida, e ali, com um esforço de braço e um lampião, abriram um compartimento que exalava um cheiro mineral diferente, algo menos pesado, com um brilho azulado quando a luz o tocava. Os fiscais tomaram as precauções. Amostras foram retiradas dentro de sacos lacrados, fotos, medições, notas, tudo documentado em um inventário que, dali em diante, serviria como prova legal. As partículas que Leonardo trouxera, aquelas guardadas no pano áspero, foram comparadas com as recém-extraídas. Era a mesma tonalidade, o mesmo brilho. Um técnico comentou baixo para o coordenador: "Não é coisa que se fabrica fácil. Temos algo aqui." O tom não era de alarde, era de quem fecha uma porta quando percebe que há algo valioso dentro. Enquanto isso, fora do perímetro, a cidade boqueava. A notícia correu para as estradas de terra como se a própria poeira carregasse o rumor. Havia algo na mina que não era apenas pedra. Homens em carros de trabalho circularam, pararam, perguntaram, filmaram com celulares de forma discreta. Era o tipo de atenção que provoca noites sem dormir. Adriel, experiente, sabia que mostrar que a propriedade estava segura era metade da batalha. A outra metade era mostrar evidência de crime por tentativa de ocultar ou roubar o que for encontrado. E foi ali que a segunda astúcia do plano dele entrou em cena. Na semana anterior, ele havia solicitado sigilo sobre a medida judicial. Precisava evitar que Cássio ou seus contatos soubessem da ordem antes da chegada dos fiscais. Ao mesmo tempo, havia acionado a polícia judiciária, que mantinha uma unidade especializada em crimes contra o patrimônio mineral. A estratégia era simples. Chegando na hora marcada, com mandado em mãos, os fiscais encontrariam tudo sob custódia e qualquer tentativa de intervenção seria flagrante. A escolta policial, posicionada a poucos quilômetros, interceptou um Celta enferrujado que tentava se aproximar da fazenda sob a desculpa de entregar água mineral. No porta-luvas foram encontradas ferramentas, documentação amassada com endereços e mensagens no celular que ligavam aquele carro a números conhecidos do submundo local. Um dos nomes nas conversas era repetido: Cássio tá de pé. As mensagens indicavam organização e pressa. Era o fio que ligava as tentativas de invasão a um esquema maior. Com isso, as prisões vieram em cadeia. 2 homens foram detidos na aproceio ao carro. Outro foi encontrado numa fazenda próxima com material pronto para transportar amostras. As apreensões incluíram registros de compras, recibos de viagens, anotações que combinavam horário e coordenação, sinais de uma tentativa de retirada do material. O coordenador dos fiscais pediu que tudo fosse anexado ao processo. A polícia fazia o trabalho de transformar a intenção em prova. Cássio, por sua vez, não apareceu pessoalmente no primeiro embate. Sua presença era feita de vozes e de mensagens. Mas a investigação cresceu. Uma das testemunhas presenciou uma reunião noturna num bar da cidade, onde um homem claramente identificado como capitão do grupo falou de rapidez e de não deixar rastro. O conjunto de indícios foi suficiente para que a polícia montasse uma operação mais ampla. Horas depois, num posto de combustível da rodovia, uma abordagem a um caminhão pequeno que transportava tambores vazios revelou que um dos compartimentos fora adaptado para receber cargas discretas. Dentro do caminhão, havia caixas vazias com resquícios do mesmo pó azulado. A assinatura era clara: alguém tentara retirar material. O desafio jurídico seguinte foi longo, com petições, contra-alegações e audiências de urgência.
Adriel compareceu ao fórum com o caderno de Quirino embaixo do braço, como quem leva uma garantia. Ele trouxe testemunhas, fotografias e o inventário dos fiscais. Em audiência, negociou que a empresa estrangeira, se comprovado o interesse legítimo, poderia formalizar uma proposta com liberação condicionada a um estudo ambiental e a uma autorização concedida pelo Estado, com pagamento seguro em caixa judicial até o cumprimento das exigências. A alternativa era um processo de adjudicação que poderia levar anos, com risco concreto de saque e depredação. Os representantes canadenses não tardaram a se apresentar. Não eram caricaturas de executivos frios. Vieram com pastas, apresentações e perguntas sobre o histórico da mina e sobre as cláusulas que Quirino aparentemente havia deixado como proteção. A empresa explicava que, se confirmada a viabilidade, faria um contrato de compra-licença com cláusulas ambientais, transferência de tecnologia e garantia de pagamento em 2 parcelas, conforme a anotação no caderno: 6 milhões na assinatura e 6 milhões após comprovação das reservas e do início de um plano piloto de exploração responsável. Eles diziam com humildade e técnica que a cifra não apareceria do nada, vinha de estimativas preliminares do mercado e de um interesse em garantir operação que respeitasse o solo e a comunidade. Para Leandro, ouvir 6 mais 6 do representante estrangeiro foi como ouvir uma promessa que parecia traduzir o que o caderno de Quirino sugerira. Mas Adriel reforçava a cautela. Não é cheque em branco. Vamos transformar isso em contrato, com caução em juízo e cláusulas que obriguem a empresa a investir localmente. Havia emotividade no olhar de Leonardo quando pensou nas possibilidades. Havia pragmatismo em Leandro, que agora enxergava a chance de limpar o nome com o banco e reconstruir as dívidas. No dia da assinatura, a tensão era outra. A cidade toda parecia assistir enquanto o cartório lavrava contratos e o banco depositava a primeira parcela em conta judicial, para depois ser liberada conforme determinações legais. Mas antes do dinheiro, e como prova irrefutável do valor, o Departamento de Recursos Minerais divulgou o relatório técnico inicial. Amostras e análises preliminares confirmavam a presença de um mineral de interesse, com concentração suficiente para justificar investimento. Em uma das páginas, o técnico escreveu: presença de mineral estratégico conforme anotações do Sr. Quirino. Recomenda-se estudo completo para dimensionamento de reservas. Essa declaração foi um marco que transformou suspeita em valor reconhecido institucionalmente. Enquanto a parte administrativa evoluía, o confronto com os homens de Cássio alcançou seu clímax. Um dos chefes da quadrilha, preso em abordagem, começou a colaborar diante das evidências esmagadoras, mensagens interceptadas, notas fiscais falsas e vídeos que o ligavam ao trânsito de amostras. Sob pressão, forneceu trovas que apontavam diretamente para Cássio como líder de uma cadeia de tentativa de contrabando. Aquilo não só fortaleceu a ação policial, como virou peça-chave na esfera criminal. Cássio foi procurado e detido numa casa onde planejava deixar a região, encontrado com passagens e valores que denunciavam intenção de fuga. Seu mandado tinha fundamentos agora robustos: tentativa de subtração de bem mineral, organização criminosa e atos de intimidação. A prisão teve efeito simbólico, não era redenção, era consequência. Para os irmãos, ver o homem que os ameaçara algemado foi misto de alívio e amargura. Alívio porque o perigo físico diminuiu, amargura porque alguém havia escolhido a força em vez do diálogo. Adriel, no entanto, avisou que a batalha não acabara ali. O processo civil pela reparação dos danos e pela segurança da operação ainda consumiria tempo e gastos. Com a primeira parcela de 6 milhões depositada em juízo, veio o trabalho de transformar o valor em futuro. O contrato com a empresa previa investimentos em estudos ambientais, medidas de proteção da vegetação e da água local, bem como a obrigatoriedade de um programa de benefícios à comunidade. A cifra inicial, além de pagar honorários e taxas, foi usada para uma série de medidas práticas e simbólicas. Leandro pagou os credores que mais o sufocavam. Havia rostos antigos a recobrar: o dono do bar da cidade, o fornecedor de ração, os bancos que apertavam. Ao quitar aquilo, sentiu uma espécie de liberdade que não vinha do luxo, mas da suspensão do medo constante. Sobrou capital para montar um pequeno armazém e um ponto de apoio para os trabalhadores que viriam a trabalhar na mina conforme as regras. Leandro não quis luxo, quis dignidade e estabilidade.
A primeira coisa que fez foi consertar o telhado da casa da família, fechar as janelas que rangiam e comprar um caminhão usado para o transporte de cargas legais. Leonardo, por outro lado, foi atrás do que Quirino sempre valorizara: conhecimento e permanência. Com parte do recurso, ele montou um pequeno centro de pesquisa comunitária, atrelado a uma faculdade local que se interessou pelo projeto. Ali fariam estudos de impacto, treinamentos para a equipe local e bolsas para jovens interessados nas áreas de geologia e meio ambiente. Leonardo percebeu que salvar a Terra também passava por quem aprenderia a cuidar dela. O centro não foi um prédio grandioso, foi uma sala com mesas, quadros, equipamentos básicos e portas sempre abertas para a comunidade. Graça, cuja vida era feita de cuidado e presença, recebeu R$ 12.000 iniciais para reformar sua casa, um gesto concreto que comoveu os irmãos. Mas houve mais. Eles contrataram um carpinteiro local e encomendaram uma placa em madeira que seria afixada na entrada da propriedade. Quando a placa foi colocada, as letras gravadas diziam: Mina Quirino, legado de família e honra, gestão responsável e comunitária. A cerimônia foi simples, pouca gente, um pastor da cidade que conhecia a família, o coordenador dos fiscais e os representantes da empresa. Todos falaram pouco, houve lágrimas discretas. A segunda parcela, os outros 6 milhões, veio semanas depois, condicionada à apresentação do estudo ambiental completo e à assinatura das medidas de mitigação. A empresa manteve o compromisso, depositou o valor conforme o contrato. Em juízo, Adriel acompanhou a liberação controlada, garantindo que as verbas fossem aplicadas conforme o que fora acordado. Parte foi para o centro de pesquisa, parte para a compra de equipamentos e parte para um fundo comunitário que ajudaria agricultores afetados por quaisquer mudanças futuras na bacia local. O dinheiro mudou trajetórias, mas não diluiu as lembranças. Leandro pagou as dívidas maiores, acertou com o banco e abriu a pequena loja na cidade. Não foi investimento em luxo, foi investimento em trabalho. Leonardo transformou o caderno de Quirino em arquivo do centro de pesquisa. Suas anotações foram digitalizadas, preservadas e estudadas por jovens pesquisadores. O nome do tio passou de enigmático para um símbolo de quem tentou proteger sua descoberta sem esvaziar o chão. Houve ainda o trabalho de reparação. O processo civil obrigou a quadrilha de Cássio a restituições, tanto quanto possível, e a pagar multas que foram revertidas para a comunidade. Cássio enfrentou agora não só a polícia, mas o peso da legislação e a reação social que veio com seus atos. Não era vingança, era consequência. A comunidade, que antes vivia entre o medo de perder e a tentação de ganhos rápidos, começou a olhar para ações sustentadas como um caminho viável. Com o tempo, a mina entrou em um ritmo controlado. A empresa contratou mão de obra local, mas sob supervisão técnica e com treinamento promovido pelo centro. Havia cláusulas no contrato que obrigavam medidas de recuperação de áreas degradadas e a instituição de um fundo para pesquisa contínua. Leonardo montou bolsas para jovens do município que quisessem estudar ciências da terra. E a Casa de Graça ganhou uma varanda nova, pintada, com uma cadeira onde ela ficava de tarde conversando com vizinhos. A divisão dos recursos foi feita com cuidado. Adriel orientou que parte do patrimônio fosse colocada em reserva para litígios futuros e para garantir que as obrigações fiscais fossem cumpridas. Driblar problemas legais não era opção. Transparência e livro-caixa eram as novas rotinas. A viúva Marta, que havia transferido inicialmente a propriedade anos antes, ganhou uma pequena lembrança da família. Um reconhecimento simbólico de que aquilo não fora apenas herança material, mas, em certo sentido, uma missão de preservação. O que mais surpreendeu foi a mudança de dinâmica entre Leandro e Leonardo. O choque inicial entre a urgência do dinheiro e o respeito à memória de Quirino foi substituído por um entendimento construído à base de noites mal dormidas, papéis assinados e decisões compartilhadas. Driblar problemas legais não era opção. Transparência e livro-caixa eram as novas rotinas. A viúva Marta, que havia transferido inicialmente a propriedade anos antes, ganhou uma pequena lembrança da família. Um reconhecimento simbólico de que aquilo não fora apenas herança material, mas, em certo sentido, uma missão de preservação.
O que mais surpreendeu foi a mudança de dinâmica entre Leandro e Leonardo. O choque inicial entre a urgência do dinheiro e o respeito à memória de Quirino foi substituído por um entendimento construído à base de noites mal dormidas, papéis assinados e decisões compartilhadas. Eles aprenderam que a pressa queima e que a paciência bem aplicada reconstrói. Em um pôr do sol, no alpendre da casa que agora tinha as janelas consertadas, Leandro olhou para o irmão e disse, com uma voz que deixava escapar alívio e vergonha: "Você tinha razão em não vender por 50 mil. Leonardo sorriu, simples, como quem aceita a reparação do tempo. A comunidade viu a transformação em pequenos gestos. A escola ganhou material novo comprado com parte do fundo. O carrinho do quituteiro foi substituído por um com apoio da cooperativa de trabalhadores. A estrada que liga a fazenda ao asfalto foi melhorada, não por luxo, mas porque caminhões passariam com mais segurança. O projeto não apagou o passado, mas modificou o presente com responsabilidade. A lápide de Quirino ganhou flores naquele final de semana de celebração discreta. Os irmãos foram juntos. Leonardo colocou a placa ao lado do túmulo, uma réplica menor da mensagem afixada na entrada da propriedade, e falou em voz baixa, como se dirigisse uma oração. A gente cuidou do que deixou. A gente não vendeu por pressa. Leandro ergueu os olhos para o céu e por um instante pareceram dois homens que, além de dividir dinheiro, dividiram peso e lições. O Centro de Pesquisa organizou um seminário no vilarejo. Trouxeram especialistas, técnicos do departamento e representantes brasileiros e canadenses para falar sobre práticas de exploração responsável. A entrada era livre, a pauta: aprender e preservar. Jovens que antes pensavam em sair para tentar sorte na cidade, descobriram alternativas locais: estudar, trabalhar e fazer da terra um lugar seguro. O que começou como medo e ameaça transformou-se em oportunidade coletiva, moderada por regras e cuidado. Num dia de chuva leve, Graça entrou na sala do centro e sentou-se entre os irmãos. Olhou para a placa na parede e sorriu como se dissesse que, no fundo, sempre soubera. Quirino era homem que guardava segredo por medo de ver o que o homem faria com o que ele descobrisse, disse ela. Mas também era homem de cuidado. Achei que se alguém merecia usar isso, era vocês. Leandro segurou a mão dela. Leonardo observou a janela em que o centro olhava para a mata, pensando em como as árvores e os rochedos continuariam ali, indiferentes ao numerário dos homens, mas sensíveis às rotinas que se implantavam. A história da mina eventualmente chegou a quem fazia livros de contos na cidade. Não virou folheto sensacionalista, virou relato que falava de escolhas: vender por medo e se arrepender depois, ou meditar, resistir e transformar algo em benefício comum. A narrativa que dominou os pensamentos locais foi a da responsabilidade, a do tio que, antes de morrer, deixou anotações que impediram que tudo se perdesse. Os meses seguintes foram de rotina e vigilância. Fiscais voltavam para checar relatórios, advogados cruzavam contratos, engenheiros delineavam planos. A primeira parcela do grande valor havia curado dívidas e plantado projetos. A segunda consolidara o futuro. E no meio disso, a placa na entrada da fazenda tornou-se um símbolo modesto, não de riqueza ostentada, mas de dever cumprido. Em um jantar modesto na cozinha da casa, ao lado de uma lamparina que ainda lembrava os tempos de querosene, os irmãos conversaram sobre o que fariam no futuro. Leandro pensou em comprar livros de contabilidade e aprender a gerir o comércio. Leonardo sonhava com uma biblioteca no centro de pesquisa e com cursos para alunos do vilarejo. Ambos falaram pouco, a comemoração substituiu palavras. O vento lá fora lembrava o trecho inicial: a carta, o enterro, o medo. Agora vinha outro vento, de portas que se abriam. A última cena que a história guarda é a inauguração do santuário modesto que a comunidade chamou de Sala Quirino, um pequeno espaço no centro de pesquisa onde o caderno original digitalizado ficou disponível para consulta. Não como um mapa para riquezas rápidas, mas como registro de alguém que tentou proteger um legado. Na parede, uma placa lembrava o acordo que preservava o lugar: uso responsável dos recursos, compromisso da comunidade. Quando as luzes daquele dia se apagaram, Leonardo e Leandro caminhavam de volta para casa pelo velho caminho. A poeira assentava diferente, como se a terra tivesse aprendido a conviver com olhos atentos. Eles passaram pela placa, tocaram as letras com a ponta dos dedos e seguiram.
O dinheiro, os 12 milhões, 6 agora, 6 depois, tinham feito mais do que pagar contas, permitiram escolher um caminho diferente. Se perguntarem a ambos qual foi a maior lição, Leandro diria que foi a de que pressa nem sempre compra segurança. Leonardo, que a memória bem guardada pode salvar não só tesouros, mas pessoas. Assim, a viúva que herdara uma mina desativada em Mato Grosso deixou, através do tempo e das escolhas de seus descendentes, algo maior do que o metal: um modelo de uso responsável, solidariedade e justiça. Se esta história mexeu com você, inscreva-se no canal e confira o vídeo recomendado na tela. E conte nos comentários o que você teria feito no lugar deles.